Maravilha, estou estreando aqui nessa webinar do iMasters. iMasters, obrigada pela oportunidade de poder estar compartilhando com o pessoal. Vamos começar então? Bom, vamos lá. Aqui, bacana. O objetivo dessa webinar é a gente falar um pouquinho sobre como funciona o marketplace, né? E daí o marketplace, que é um modelo de operação que está surgindo bastante, e aí o legal dessa parte, o que eu gostaria de mostrar, é como funciona o marketplace da visão da operação financeira, que é um item muito frágil do marketplace que deve ser atentado com muito carinho, e daí observar quais são os riscos e quais seriam os benefícios, né? Eu sou a Rosi Rodrigues, sou CDO lá na Yugo, que é uma infraestrutura financeira, e vou estar tendo a oportunidade de compartilhar meu conhecimento com vocês sobre esse ambiente do marketplace. Bom, então bora começar aqui só para antes da gente iniciar mesmo, só queria colocar aqui algumas informações de ordem prática, que na verdade a nossa comunicação, para qualquer dúvida, ela vai acontecer através do chat, né? A galera ali, já estou vendo que o pessoal está super interagindo, então infelizmente não tem microfone para fazer perguntas de voz, e eu coloquei no final da apresentação um espacinho para a gente fazer perguntas e respostas e tudo mais. Mas, assim, eu gosto da coisa interativa. Então, ao passo que a gente vai fazendo as apresentações e tudo mais, se tiver dúvida, por favor, façam as suas perguntas que eu vou respondendo. Eu acho que fica mais legal. Mas vamos lá. Agora aqui, então, é só uma apresentação básica. Então, como eu falei para vocês, eu sou a Rosi e trabalho na Yugo. Para quem não conhece a Yugo, ela é uma infraestrutura financeira, ou seja, a gente oferece soluções financeiras para essa nova economia digital, ou seja, novos modelos de negócios que estão surgindo com essa economia. Na Yugo, eu lidero toda a parte de crescimento, que seria todo o departamento de growth, que na verdade incorpora as áreas de marketing e sales. Então, também sou uma das cofundadoras no time, tem sido uma jornada muito interessante nos últimos 3 anos. A Yugo foi fundada em 2012. E só um pouquinho antes disso, acho que vale a pena falar também, porque o Marketplace é um novo modelo de negócio digital. E aí, quando foi em 2011, eu tive uma experiência muito bacana, que foi de ser uma das co-criadoras de um programa de aceleração pioneiro, que é o Startup Farm. E aí, durante esses quase 3 anos, foram a coordenação de 9 programas de aceleração que trabalha com desenvolvimento de startups. Então, foi muito bacana ver o nascimento e me envolver diretamente com mais de 200 startups surgindo no mercado. E aí, essa experiência agora, a nossa está reservada. Essa é a sala. Essa é 3 ou é a 4? Eu estou no meio de um webinar agora online, inclusive estou sendo gravada. Consegue usar a outra? Porque a minha é essa daqui. Eu acho que eu fiz confusão com a sala. Desculpa. Obrigada. Acho que eu peguei a sala errada aqui do povo, mas vamos lá, acontece. Bacana. Enfim, e aí esses foram 3 anos trabalhando com startups, e aí agora indo para o ambiente de fintech, né? Então, vamos começar agora. Aqui. Preparei uma agenda para a gente poder ser bem pontual, né, do que a gente vai discutir. Então, primeira parte, para falar um pouquinho sobre o conceito do que é intermediação de negócios. Depois a gente passa para o onboarding, que é um passo muito importante na parte do marketplace, bem específico, então, ou seja, quais são esses dados que a gente deve coletar e como coletar, quando coletar, é bem importante mesmo, tanto na visão do fluxo do vendedor, quanto na visão do fluxo do comprador. E o terceiro item é o item de análise de risco, que é um fator crítico no marketplace, que geralmente a galera que está criando muitos marketplaces não vem com esse olhar da análise de risco, porque acredita que o marketplace é muito mais parecido com um outro formato de e-commerce tradicional, quando na verdade não é, e a análise de risco ela é crucial. E, por final, uma operação, a gente vai dar, na verdade, por final, uma overview da parte de operação financeira como um todo. Então, ou seja, como é que seria uma arquitetura de uma operação financeira de marketplace.
e onde acontece o split payment, né? Que a galera tem muito dúvida de como que o split payment acontece. Então, basicamente é isso, e bora lá, pessoal. Então, aqui é o nosso primeiro tópico. O objetivo é a gente compreender a intermediação de negócio. O marketplace, na verdade, ele é um tipo de negócio, né? Cujo o modelo dele, o modelo de monetização, o modelo de negócio, está caracterizado na intermediação de negócio. Então, nos Estados Unidos, eles falam muito como Platform as a Service. Então, você tem o Software as a Service e você tem o Platform as a Service, que é o caso do marketplace. O teu core como marketplace é disponibilizar uma plataforma para encontrar as duas pontas, tanto você que está oferecendo ali a plataforma e os seus comissionados que vão encontrar os compradores. Então, é uma tríade, você no meio, na verdade, conectando duas ou mais pontas, né? Isso significa que, como intermediação de negócios, é o que eu tinha falado no começo. O importante é não confundir a intermediação de negócio como um e-commerce ou um business tradicional digital. Está vendendo um produto ou um serviço específico. Na verdade, o intermediação de negócio ele é bem diferente. E isso é bem diferente porque o business unit deles, ou seja, o modelo de negócio, ele é diferente. Então, nesse caso aqui, a gente olha aqui embaixo, tem 3 pilares. Então, a forma de monetizar, ela é essencialmente financeira. Então, a gente tem ali na primeira barra, a barra azul, que é o volume em moeda. Então, o marketplace ele vai ganhar dinheiro no total do volume transacionado. Geralmente, no ambiente financeiro, a gente chama de TPV, que seria Total Payment Volumes, ou GMV, que é o Gross Merchandise Volume. Então, isso você vai tirar um spread, né, uma porcentagem sobre o total em volume de moeda. Daí você tem o volume de transação. Então, é outro item que você tem que observar muito. Tem negócios de marketplace que ele ganha muito mais no volume de transação, porque às vezes o cara cobra um fee fixo, então tá, por todas as transações que acontecer, eu vou cobrar do meu cliente, sei lá, R$ 1 por transação. Então, para ele não importa o ticket médio, né, de quanto está sendo vendido, mas importa o volume da transação. E para outros não, para outros o cara prefere ticket médios altos, porque ele está em porcentagem sobre o volume transacionado. Então são dois volumes que você está sempre equilibrando sobre qual que é o teu share nisso. E outra coisa que o marketplace faz dinheiro é na parte da antecipação desse recebível e no capital de giro. Então, o recebível o vendedor, ele fez uma venda, e daí, dependendo do meio de pagamento que ele utilizar, ele tem uma data de recebimento desse dinheiro. Se ele quiser antecipar esse dinheiro, você pode oferecer para ele opções de antecipação. Essa antecipação pode sair do seu bolso, né? Você com capital de giro que vai cobrar do teu cliente final qualquer que seria o valor de antecipação do mercado, porque antecipação, na verdade, é como se fosse um empréstimo, né? Um empréstimo com lastro. Então, qual que é o valor de empréstimo de mercado? Então, você pode fazer essa antecipação do bolso através do teu capital de giro e cobrar do teu cliente por isso, ou não cobrar, enfim, é uma questão, são dinâmicas econômicas, né? Ou se você vai pegar isso do banco, e aí geralmente, como geralmente o pessoal faz, leva o volume do marketplace para o seu parceiro financeiro e faz uma negociação com aquele parceiro, levando o volume dele, e repassa aquele volume para a ponta, né? Ou seja, para o cliente dele, para o vendedor dele. Então, isso significa que as dinâmicas de negócio, as dinâmicas do marketplace, elas são essencialmente financeiras. Muda completamente o teu core na hora de criar o marketplace. Eu tenho uma plataforma e eu tenho que sustentar essa plataforma, mas uma maneira que eu ganho dinheiro é olhando através dessa unidade de negócio, que é bem diferente de vender produto, qual é o custo desse produto e tudo mais. E vocês não, vocês estão lidando com volumes. Daí a gente entra para a parte de, no caso, alguns exemplos de marketplaces que fazem vendas de produto. Então aqui a gente consegue ver os brasileiros, pelo menos, né? Galera do Walmart, Americana, Submarino, e agora eles estão oferecendo plataformas, ou seja, seus canais, a galera que pelo menos que vende produto no varejo,
pode colocar os seus produtos para vender no marketplace. Então, aí seria algum exemplo de plataforma para vocês que estão criando plataformas para venda de produto. Tem outros também que vendem produto, tipo Enjoei, Mercado Livre e tudo mais, e também tem os gringos. Daí a gente tem a venda de serviços, e a venda de serviços é onde está acontecendo muita mudança, e é basicamente o que a gente lida lá dentro na Yugo. Esses exemplos que eu coloquei de venda de serviços são os nossos próprios clientes. Então, o Dog Hero, por exemplo, ele é uma plataforma de pessoas que podem deixar... É como se fosse um Airbnb para cachorro. Então, as pessoas podem colocar suas casas para poder receber cachorrinhos no final de semana e tudo mais. Aí tem o Mandae, que é um de logística. Tem o IOP, que é um marketplace também de venda de produtos, vender coisas usadas, mas é no formato de app. Tem, por exemplo, ali a W Pensar e Edux, que são plataformas da parte de educação. Então tem muita inovação acontecendo dentro do marketplace, mas no ambiente de serviços. Granato Pagamentos também, Xtec, Nuvem Shop, e WordPackers e Decora.do. Então, Decora é um marketplace de parte de design, né? E o WordPackers é um outro marketplace que a galera pode, como é que se chama? O pessoal de hostel, né? Pode contratar pessoas, faz uma conexão entre hostels e interessados. Esse webinário vai ter replay disponibilizado? Vai, tá gravando. Aí o pessoal do Webmaster acho que deixa um link disponibilizado para você. Isso, Mercado Livre ali, né? Então, esses aqui são alguns exemplos de venda de serviços e de produtos e que são bem diferentes em termos de usabilidade, né, de funcionalidades que você vai colocar, mas essencialmente estão caindo dentro daquela unidade de negócio que eu falei em termos de monetização, né? Um volume de moeda, volume de transação e lidar bastante com capital de giro / antecipação, tá? Bom, aqui agora a gente vai entrar no processo do onboarding mesmo. E aí o onboarding é uma coisa interessante porque a gente está vendo uma migração, a galera, pelo menos o ambiente de startup, que está criando novos negócios digitais, se preocupa muito com a experiência de entrada do usuário, e antigamente a gente tinha formulários longos, complexos e tudo mais, e esses formulários foram reduzindo ao ponto que a experiência de entrada, o objetivo é você ficar frictionless, né? Então ter o mínimo possível de fricção na hora de entrada do cara. Só que isso não acontece mesmo no marketplace. Até acontece, só que você tem que ter muito jogo de cintura sobre quais são os dados que você vai coletar e como você vai coletar. Porque aí você tem que prestar atenção que existe um risco de fraude das duas pontas, tanto do comprador quanto do vendedor. E a intenção disso acontece dos dois lados, né? Então, quais são as informações que você capta, tanto do comprador quanto do vendedor, que te permitem analisar se o vendedor, de fato, é aquele cara que está falando que ele entrega o serviço, ou que ele entrega o produto, e que o comprador é, de fato, quem ele é. Então, na parte do comprador, a gente já tem bastante aprendizado por causa do ambiente do e-commerce, né? Então, o comprador tem um pouco de menos mito. Agora, a partir do vendedor, a gente tem um mito interessante, porque o comprador é onde entra o próximo passo da análise de risco. E isso determina exatamente, de fato, o que você vai pedir para esse cara. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se a gente fizer um exemplo usando os intermediadores, os players tradicionais do mercado, às vezes você tem modelos onde o cara cadastra na sua plataforma, no teu marketplace, vai oferecer um serviço, só que lá na tua plataforma ele tem toda a gestão dele de criar produtos, deletar produtos e vender tudo que ele tiver que vender lá dentro. Só que a gestão financeira é feita num outro ambiente. Ele tem, sei lá, ele tem que ter uma conta no PagSeguro, ou no Moip, no PayPal, e lá ele entra para poder administrar o dinheiro dele. Só que no mundo ideal, se a gente usar o Alibaba ou a Amazon, que são os benchmarks de verdade em termos de plataforma as a service, o ideal é que tudo seja feito dentro da plataforma. Que o cara consiga entrar na plataforma e ter a gestão financeira dele ali dentro.
Só que isso significa que, em termos de desenvolvimento, vocês vão ter que elaborar um core financeiro, porque além de você ter que desenvolver a plataforma, você também vai ter que desenvolver um core financeiro. Então, o objetivo é que você escolha um parceiro, qualquer que seja ele, que ele te dá uma flexibilidade de você usar via API. E aí, via API, que é um modelo que a gente está vendo no Brasil, que são transparentes, né, parceiros de pagamentos transparentes, onde você consegue, via API, disponibilizar essas informações para o teu cliente. E isso determina o que você vai pedir dele. Por exemplo, a Yugo, eu posso usar como exemplo que nós mesmos somos intermediador de negócios, só que a gente faz intermediação de pagamentos. Então, quando um cliente entra na gente, é muito importante do nosso lado, no nosso caso, a gente só aceita empresa PJ, então solicitar todas as informações de parte de PJ. Pegar contrato, analisar contrato social e tudo mais, esse tipo de coisa. Se você está usando um parceiro que ele joga a gestão financeira para um ambiente externo, você não precisa pedir isso. Você vai precisar, me dá o e-mail da sua conta PayPal, entendeu? E se no caso, se você não vai fazer isso, porque você quer que o cara fique dentro da tua plataforma o tempo inteiro, e que você faça, por exemplo, uma antecipação de pagamento para ele, que você consiga monetizar em cima do seu capital de giro, você vai ter que querer ele dentro da sua plataforma. Se ele vai querer você ir dentro da tua plataforma, você vai ter que decidir. Então o que eu vou solicitar para ele no momento de entrada? Então ele entra, cria a plataforma, ele pode brincar um pouquinho lá dentro, não vou precisar de informações mais complexas para poder fazer verificação de conta nem nada. Mas quando ele quiser vender alguma coisa, cadastrar a lojinha dele ou vender o serviço dele, aí sim eu vou solicitar um monte de informações. E aí, essas informações, ou você cria, nesse momento você manda via API a criação de conta dele. Ou você faz lá no comecinho, ou você faz depois. Então, isso é importante você determinar quais são os parâmetros que você quer desse cara. Quer colocar todo mundo para dentro na plataforma e depois você tem um crivo se o cara vai solicitar ou não, ou você já quer colocar todo mundo com o crivo, né? Então, é importante decidir exatamente o que você precisa. E daí, para você não ter que desenvolver tudo do zero, dá uma olhada quais são os parâmetros de cada intermediador ou parceiro de pagamento do que ele solicita na hora de criação de conta, tá? Porque aí isso você vai olhar o parâmetro dele e vai colocar no teu formulário de onboarding. E basicamente aqui nesse outro slide, eu juntei um pouquinho dessas informações que é importante pedir. E aí você tem que dosar exatamente quando que você pede essas informações. Então aqui as duas de cima a gente tem as informações cadastrais da PJ, então normal, nome fantasia, razão social, CNPJ e tal. Daí as informações cadastrais, ou seja, da pessoa física responsável, se for o caso de uma PJ, às vezes se não só a da pessoa física. Se você vai querer que o cara anexe um documento físico mesmo, entendeu? Então vai depender muito de que tipo de negócio você tem. E aí, por exemplo, aqui embaixo, se for PJ também, informações do negócio. E aí, quais tipos de imposto o Marketplace paga? O Marketplace, a gente vai falar de imposto quando a gente entrar no módulo da overview sobre a operação financeira. Só que impostos vai determinar, primeiro que o KENAI, que é o cadastro da atividade física do KENAI, ele tem um KENAI de intermediação de negócio. E aí você tem que dar uma olhada com o teu contador em específico qual que é os impostos atrelados a esse KENAI, a essa atividade fiscal. Mas que eu conheço é aquelas atividades fiscais que são das mais taxadas. Só que aí, por exemplo, o importante é que você, como o ambiente do mercado de marketplace é novo, tem pouquíssimas regulamentações. É importante que você converse com bastante contador. E tem muita gente ainda aprendendo como que você vai criar uma construção de modelo fiscal. Só que aí vamos falar sobre isso quando a gente entrar na operação. Acho que você vai conseguir compreender melhor. Enfim, aí os tipos de negócio, né? Quais são as informações pertinentes ao teu negócio. Por exemplo, na Yugo, a gente pede para o cara anexar o contrato social. No nosso caso é B2B, então para a gente é importante. E aí eu solicito também um anexo do CNPJ, do documento da pessoa responsável.
Outra coisa que é muito importante também, quando que você deve pedir, são os dados bancários. Então, visto que a gente está pensando aqui em pessoas que estão criando plataformas de marketplace, você vai ter que colocar para dentro a galera que vende para você, ou seja, os seus prestadores de serviços. Os seus prestadores de serviços, você vai fazer repasse financeiro para ele. E daí, para fazer repasse financeiro, você precisa dos dados bancários. Só que esses dados bancários, se você deixar aleatório, a gente já teve muito problema de gente que digita o banco errado, dado errado. Por exemplo, que na hora de você emitir uma nota fiscal, ele coloca o nome da razão social da empresa, a informação do tio e a conta bancária da mãe. E aí você não consegue fazer, em termos de emissão de nota fiscal, de uma empresa com um dado de uma pessoa física. Então, por exemplo, no nosso caso, no nosso onboarding, a gente pede que o cara anexe um comprovante bancário, por exemplo. É chato? É chato. Só que você tem que compreender que você tem toda uma dinâmica de organização fiscal que, se você deixar ele fazer isso, você tem chances de erros enormes. Então, assim, é importante sempre dosar. Então, por exemplo, já teve um tempo na Yugo que a gente só solicitava os dados bancários quando o cara ia fazer um saque, quando o cara ia solicitar um saque. Só que até que ele mandasse aquela documentação, até que aquela documentação fosse verificada, até que esses dados estivessem inseridos, aí o cara demorava para receber e ele ficava com raiva. Aí a gente, beleza, então, vamos trazer esses dados bancários logo para o início. Ah, mas eu não consigo criar a conta porque eu não tenho documento bancário agora, eu tenho que pedir para alguém, eu tenho que tirar uma print screen, eu tenho que... Então, assim, é muito, muito importante você analisar de fato quando que você solicita essas informações, porque elas vão ser necessárias para você poder emitir a sua nota fiscal de serviço para esse cara. E não só para isso, para você se proteger de outras coisas também que a gente também vai ver agora na análise de risco. Então, opa, já ia apertar a tecla para frente aqui, mas é na plataforma. Bom, aí aqui no onboard a gente vê, por exemplo, o fluxo do vendedor, né? Então, o vendedor aqui a gente tem o processo de entrada, então, que seria o teu cliente, né? Então, ele solicita uma permissão para vender. Essa solicitação de vender, ela vai para uma análise de vocês, porque, por exemplo, a gente já teve problemas com fraude, por exemplo, o vendedor se cadastra falando que ele tem uma loja, que ele tem isso, mas ele mesmo é o vendedor e ele mesmo é o comprador. E aí ele pega cartões roubados e ele mesmo vende o produto dele, ele mesmo retira o dinheiro dele, depois, quando 30 dias depois, 40 dias depois, você recebe um chargeback e o cara vazou com o seu dinheiro que solicitou antecipação no dia seguinte, entendeu? E você foi lá e deu antecipação do teu capital de giro para ele, sabe? Então, isso é real, isso acontece, só que a galera que está criando o marketplace, das nossas experiências dentro da Yugo, desde 2013, quando a gente lançou a plataforma, a gente vem trabalhando com construções de marketplace, geralmente não atenta nesses detalhes. Então, são experiências reais, né? Então, o ideal é que você tenha uma análise de risco, um departamento que faça essa análise. Bom, se ele for rejeitado, beleza, foi rejeitado, não passou no teu crivo, qualquer que seja ele, mas se ele foi aprovado, aí aqui você tem uma série de funcionalidades que aí a tua plataforma vai prover, né? Então, são coisas que você pode fazer em termos desde o cara poder colocar produto, desde o cara solicitar um saque, mas você só consegue colocar isso se você tiver totalmente transparente e integrado com esse parceiro. Funcionalidade de reputação, que a gente vê muito, o Mercado Livre tem bastante, solicitação de estornos, adiantamento, que é tipo, o cara tem, sei lá, R$2.000 para receber no mês que vem. Se ele quer receber antes, quero, então beleza, eu vou te colocar ganhar um spread, né, uma porcentagem para poder antecipar esse dinheiro para você. Enfim, relatórios, quais foram os logs de transações vendidas, se teve parcelamento, quando que é o repasse desse parcelamento e tudo mais. Então, aqui é só um overview por cima de como é que seria o fluxo do vendedor. E agora a gente consegue ver mais ou menos um fluxo também do comprador.
Então, o comprador, ele é o comprador final, então vamos supor que ele está no modelo onde ele quer comprar vários itens diferentes, então ele quer pegar um livro, um novo, outro usado, um celular, alguma coisa. Aí ali ele tem um ambiente de checkout, então também ele vai ter dentro da tua plataforma um modelo onde ele se cadastra, eu acredito que sim. E lá dentro o ideal é que ele consiga fazer que nem no modelo da Amazon, né? Na Amazon você pode salvar os dados do seu cartão de crédito, trocar, ter vários, então para que ele possa poder comprar com um clique, por exemplo. Então, isso tem acontecido muito. Esse pedido ele é distribuído em diversas lojinhas. Então, imagina que essa lojinha do Zé, a loja da Maria e o do Saldão do Bob são os seus prestadores de serviço ou vendedores, né? Então, a gente chama aqui no Enailgo de usuários comissionados. Então, usuários comissionados ou subcontas. Então, ali cada um está vendendo um item que está sendo distribuído com valores diferentes. Só que o comprador final, ele vê um exemplo de uma fatura dele, ele vê os itens que foram lançados na fatura dele exatamente de forma transparente, da loja do Zé, da loja da Maria, do Saldão do Bob. Então, esse seria o modelo ideal de um fluxo de onboarding e compra, né, do comprador no modelo com split payment. Então, ali, no caso, a plataforma ela vai tirar um spread sobre o valor de cada transação e também distribuir o dinheiro para cada uma dessas lojinhas. Aí aqui você tem, no momento da compra em específico, então lá o cliente final está fazendo uma compra, vamos fazer uma análise também, porque você tem, novamente, sempre que se preocupar com a análise da entrada do vendedor e da entrada do comprador. Então, no comprador aqui você teria no back-end da loja algumas coisas mais relacionadas sobre produto, né? Então, aqui um RP, logística e tudo mais. E aqui no back-end do marketplace. Então, no marketplace ele vai olhar a parte de disputa, que são chargebacks, né? Disputa de chargeback, comissões que esse cara tem, liberação, estorno. Então, se a compra deu tudo certo, esses aqui são os ambientes que talvez você teria de acordo com a tua solução. Aí aqui, no próximo item, a gente pode entrar no item de análise de risco. Então, por exemplo, na análise de risco, novamente, sempre uma visualização do que seria para o lado do vendedor, do que seria para o lado do comprador. No lado do vendedor, então, aqui a gente tem as informações de bureau. Então, novamente, esses são itens que geralmente a gente olha, tá? Então, data de fundação dessa empresa, o endereço, se tem pendência financeira, pendência de financiamentos, Bacen, essas coisas seria. E isso tudo você pode comprar um pacote de um Serasa Experience, por exemplo, e aí a Serasa te dá essas informações. E o interessante é você saber, cara, cada cliente que entra ali na sua empresa, isso a gente consegue pegar muito do jurídico, do PJ, né? No pessoa física, o Serasa também consegue, mas, por exemplo, aqui você consegue ver a soma total do valor que esse cara tem pendente aí no mercado e qual foi a última ocorrência que isso aconteceu. Para você ter uma noção, às vezes o cara é uma empresa relativamente boa, mas, sei lá, tem uma pendência com o telefone, sei lá, com o telefone celular dele, a gente vira e mexe, sempre sofre, né, com essas cobranças indevidas e de repente tem uma pendência insignificativa. Ou às vezes o cara tem uma pendência, um rombo de 50 mil. Bom, aí vai do teu critério, se você libera a criação de uma lojinha para um cara que tem um rombo de 50 mil de mercado ou não, entendeu? Mas além dessa parte de bureau, que você pode pegar num Serasa da vida, quais são as outras coisas do tipo de que são comportamento de risco, né? Então, por exemplo, no ambiente de B2B, do que a gente começa a levantar algumas red flags, tipo, se a pessoa usa e-mail público ou usa o e-mail privado, né? Então, isso no B2B, porque no B2C a galera provavelmente vai usar um Gmail da vida, algum e-mail público. Mas no B2B já levanta um red flag uma pessoa que tem e-mail público. E, por exemplo, aí alguns exemplos, né? Em quanto tempo de semana de um cadastro até o tempo de transação? Não necessariamente quando isso acontece já é um comportamento de risco, mas é legal você olhar como um todo. Então tá, se cadastrou hoje,
e a transação aconteceu, sei lá, 2 horas depois e o cara passou 20 mil reais. Tipo, você começa a observar, pelo menos trazendo das experiências que a gente tem, fraudador, ele tem uma necessidade de fazer a transação, tudo ele quer ontem, né? Ele quer a aprovação ontem, ele quer passar tudo para ontem. Então, fica esperto aí nesses comportamentos de risco e eles vão surgir especificamente com o teu negócio. Então, é legal você ficar atento. Então, por exemplo, qual que é a relação também entre o número de pagamentos que ele tem com o número de chargebacks? Ou seja, qual que é o índice de chargeback dessa conta? Pô, essa conta aqui, esse vendedor, ele vende pra caramba, meu. Ele tá transacionando 50 mil reais por mês, mas o índice de chargeback do cara tá em 5%. Tipo, para tudo, entendeu? Então, talvez tá na hora de você ver o que tá acontecendo com essa conta. Então, é importante você acompanhar isso. Outra coisa, média de BINs por IP. BINs, para quem não sabe, ele é aqueles 6 primeiros dígitos do cartão de crédito. Então, com os 6 primeiros dígitos, você consegue identificar de qual banco que ele é, qual administradora de banco que ele é. O que é chargeback? O chargeback, ele é uma contestação. Eu, Rosi Rodrigues, fiz uma compra na Amazon, mas veio um nome diferente, veio loja, que nem loja do Zé. E eu, cara, não reconheço essa compra. Eu vou ligar pro meu banco, vou falar, oi, banco, meu banco é o Itaú, não conheço essa compra de 250 reais. Quem é essa compra? Ah, é de uma empresa tal. Beleza, cancela isso daí porque eu não conheço. Isso é uma contestação, é um chargeback. Aí a administradora do cartão vai notificar a adquirente, vai falar, olha, esse holder, né, que a gente chama, que é o dono do cartão, não reconhece a compra. Quando isso acontece, a administradora do cartão ela automaticamente tira o dinheiro da conta. Então, vamos supor, se a Yugo ela é uma subadquirente. Então, a Yugo, que é quem passa a transação de um marketplace, na hora, automaticamente, quando eles tiram o dinheiro da conta, a gente também passa o risco para baixo e tira o dinheiro da conta de vocês. Porque a administradora do cartão, ela sempre em primeiro lugar, ela defende o cliente do cartão dela. Então, se o cliente dela falou, eu não reconheço essa compra, ele não vai questionar, ele já vai tirar o dinheiro do cartão da conta de novo, primeiro, e depois você pode ter a opção de entrar com uma disputa, que fala, não, eu vendi para essa pessoa, eu tenho comprovante, eu tenho emissão de nota fiscal, eu tenho todos os comprovantes, eu tenho o comprovante da logística do produto entregue, eu vou contestar, eu vou entrar na disputa com essa contestação. E daí existe um processo que a gente chama de intermediação, que é de disputa. Então é onde você tem que providenciar toda a documentação para que você consiga reaver o dinheiro de volta. Só que assim, essa disputa, ela acontece no ambiente dos bancos. Por exemplo, as notificações que a gente recebe de chargeback é por carta. É um negócio, assim, do tempo do EPA, entendeu? É muito antigo. Então, por exemplo, uma transação que aconteceu hoje, o cliente final, dependendo de cada bandeira, e a Visa é uma, a Master é outra, a American Express, que cada uma tem as suas regras de quanto tempo depois de uma transação o cliente pode fazer lá a contestação. Tem bandeira que até 12 meses. Então, o risco de transação de cartão, ele pode acontecer com chargeback alto. Então, de repente, e o chargeback vai acontecer provavelmente sempre 30, 45 dias depois da transação. E aí acontece o caso do risco que você tem de uma transação de risco. Você liberou um vendedor, que é um vendedor fraudador, que colocou todas as informações de venda do teu produto e que ele mesmo é o comprador. Aí ele compra com cartão de crédito roubado, fala para ele que você quer antecipação no dia seguinte, você antecipa o dinheiro e o cara vai embora com, sei lá, qual o rombo, qualquer que seja o rombo. Então, claro que, tipo, varia muito. Isso a gente está falando, por exemplo, esse exemplo aconteceu com a gente especificamente e era no mercado de serviços. Então, não necessariamente só produto vive isso, serviço também vive isso. Só que às vezes tem serviço na entrega que o próprio vendedor ele tem que executar o serviço. Então, aí o risco geralmente é menor. O risco de fraude com plataformas e com a entrega de serviço sempre é menor do que o produto, mas ele também pode acontecer, entendeu? Enfim, então voltando aqui, a gente tem
a média de BINs por IP. Então, mesmo que... E é sempre legal olhar essa média, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Quantos cartões de crédito esse IP está querendo lançando transação, sabe? Para você ver se ele mesmo é o dono do próprio cartão de crédito dele e está usando. Média de BINs por e-mail e média de holders por BIN, né? Holders é o nome da pessoa do cartão de crédito. Então, é importante ficar atento com essas métricas. São algumas dicas de métrica, com certeza de comportamento de risco, na verdade. Com certeza vocês vão encontrar as de vocês. Do lado do comprador, o legal é que você tenha uma solução de machine learning, que na verdade seria um antifraude, né? Só que o antifraude é um ambiente, por exemplo, a Yugo, a gente não oferece antifraude padrão. Porque o antifraude, o ideal é que ele seja parametrizado de acordo com cada negócio. Porque o antifraude ele vai fazer uma análise daquele comprador, pegar os dados que você coletou dele, billing, todos os dados que ele puder, para fazer uma análise de risco. Só que a análise de risco, ela não é só em cima dos dados do comprador, ela está também em cima do índice do mercado que está sendo vendido. Então, por exemplo, se você tem um marketplace no ambiente de turismo ele tem um rating de risco lá na lua. Então, e aí você versus um outro que está oferecendo um serviço de, sei lá, um serviço online, uma plataforma de webinar, que nem essa, entendeu? Então, o antifraude é ideal que ele seja parametrizado para cada empresa, porque às vezes o rating de risco ele é feito de 0 a 100. Então, às vezes, o seu rating vai tipo lá o 95 e o outro vai ser super baixo. Então, por isso que os intermediadores de pagamento geralmente colocam um antifraude, mas ele é um antifraude padrão. E aí tem certas compras que são compras reais, que é o que a gente chama de falso positivo, uma compra que o cliente é um cliente real, só que a compra dele foi negada porque ele caiu no crivo do antifraude que ele está padrão para todo mundo. É uns 50% lá e alguns passam e outros não. Então, o ideal é que você tenha uma solução de machine learning. Por exemplo, a gente gosta muito de usar o Sift Science. O Sift Science é uma solução americana, o pessoal é de São Francisco. Eles estão bombando e é super baratinho comparado com os valores do Brasil. É tipo centavos de dólar por transação. E aí no Machine Learning você vai identificando, falando para ele o que é uma transação de risco, o que não é. Leva um pouquinho de tempo, mas você vai ensinando para ele de acordo com a tua vertical, se ela é turismo, se ela é serviços, enfim, qual que é a tua vertical, você vai ensinando esse cara. Então, o ideal para o lado do comprador, tá? Você tem uma solução de machine learning. Aí é bom ficar aí, são os básicos dos outros, né? Número de tentativas por cartão, né? Ficar de olho nisso daí. Qual que é a distância entre o endereço de cobrança que ele está falando do cartão e o endereço de IP que ele está pagando? Tá aqui, ó, Sift Science, SIFT Science.com. Tem na apresentação, tá siftsci.com, mas eu passo um link aqui para vocês depois. Enfim, e uma métrica, um comportamento de risco que a gente olha muito é verificar o endereço de cobrança, né? Então ele falou, meu cartão é de BH, eu moro em Belo Horizonte, tal. Mas o meu endereço de cobrança está acontecendo lá no Nordeste. Entendeu? Então, qual que é a distância entre um e outro para você... Às vezes acontece, às vezes realmente a pessoa está comprando, fazendo uma compra fora. Mas quando que isso acontece? Com qual frequência que é isso? Então, são os triggers, né? Você começar a dar uma olhada nesses triggers. Proteção contra bot, por exemplo. Vai ter bots que vão acontecer que vai fazer muito teste de cartão. Então, por exemplo, um fraudador pegou uma leva de cartão roubado e ele vai ficar procurando formulários que não tenham aquela segurança de captcha, né, contra bot, e daí ele vai ficar testando vários números de cartão, sei lá, trazendo uma transação de R$5 no cartão de crédito, para ver se aquele cartão de crédito é válido, tá aberto, para ele poder fazer uma transação. Então, sempre colocar alguma proteção contra bot no teu ambiente de checkout. Então, aqui são algumas dicas de comportamento que você deve observar dentro do ambiente de risco, e justamente por conta que o marketplace ele tem que olhar tanto a intenção de quem vende
e a intenção de quem compra, e como o ambiente de vocês é providenciar essa plataforma, esses itens eles são cruciais. Assim. O ideal é que o marketplace tenha de fato um departamento de análise de risco dentro dele para ficar fazendo essa parte. Bom, próximo tópico agora a gente vai falar sobre a operação financeira. Bom, aqui está um overview, não sei se todo mundo vai conseguir enxergar direitinho, do que seria uma operação financeira de marketplace. Aqui a gente tem no lado esquerdo três itens, então ali a gente tem o comprador lá em cima, no meio a gente tem o vendedor ou prestador de serviço, que é o marketplace, na Yugo a gente chama de subconta, e você tem embaixo o comerciante, isso aqui eu tirei de um fluxo que a gente tem dentro da Yugo. O comerciante que é o cliente Yugo, no nosso caso, né? A gente chama ele de conta mestre, que seria vocês, quem está criando um marketplace. Então, basicamente, lá em cima, você tem o cara que realiza o pagamento, ele fez um pedido, começou com fazer o pedido. Esse pedido, ele vai realizar um pagamento, e dali, onde está o azulzinho claro, na parte de cima, seria uma sugestão de fluxo para essa solução do machine learning, do antifraude. Então, aqui é uma solução interna de vocês, terceirizada, enfim. E aqui a gente fala que existem dois tipos de análise, né? Que é a análise de avaliação de risco automática, que é o que o machine learning vai fazer. Então, geralmente você vai fazer uma transação, ela vai ser autorizada, né? Então, a transação vai ter um pagamento em 2 etapas. Primeiro você coloca os dados da transação, aí autorizou no cartão de crédito, o cara tem dinheiro, beleza. Aí você vai fazer a avaliação de risco automática, que vai ser o rating que o teu antifraude vai voltar para você. De acordo com aquele resultado, você vai ter uma transação de baixo risco ou de alto risco. E daí você vai fazer essa avaliação. Se for de alto risco, ele vai porque a gente chama de a avaliação de segunda etapa, que aí seria, às vezes às vezes tem empresas que oferecem esse serviço mesmo de departamento, ou você tem um departamento interno, ou você paga para essa análise. Vai para uma central que vai ligar para esse cara para verificar se esse cara é ele mesmo. Ou ele é de baixo risco e você vai aceitar. E aí, quando você aceita, você tem lá a captura. Então, tem uma funcionalidade desses parceiros de pagamento, que é a transação em 2 etapas, que é basicamente autorização e captura. E aí, se aí no caso do outro caso, né, que é o do alto risco, seria uma avaliação avançada que vai para essa mesa de análise, que é um contato com pessoa física mesmo. Esse trabalho geralmente é mais caro. Então, aqui você tem, num fluxo azul, você tem 2 provedores de serviço. Um que é o machine learning, que é a avaliação de risco automática. O outro é a avaliação de risco avançada, que é de fato com pessoas ligando. Bom, aí você vai determinar se aquilo é fraude ou não, se você vai estornar a transação, mas se a transação ainda está na autorização, você não tem de fato o estorno, né? Você tem um cancelamento, porque o estorno só acontece de fato depois que uma captura aconteceu. Então você tem um cancelamento dessa transação. E aí, se no caso da captura, a transação foi efetuada com sucesso, beleza, aí a gente vai. Nisso, quando esse pagamento foi realizado, na verdade, ali no ambiente do vendedor, que seria o prestador de serviço do marketplace, tá? Que tem a lojinha no marketplace, uma fatura é gerada dentro do ambiente dele. Então, eu sei que a loja da Maria, ela gerou uma venda de R$100. E essa fatura de cobrança está gerada dentro do ambiente da loja da Maria. Então, ela consegue ver venda realizada, R$100. Esse caso aqui, utilizando o fluxo que a gente tem dentro da Yugo, a Yugo faz o desconto da tarifa dela, que é a tarifa de pagamento, no momento em que essa transação foi efetuada com sucesso, por exemplo. Mas isso pode mudar, não sei como é que é feito com os outros parceiros. Bom, aí a gente vai para o segundo verdinho, que é ali o valor disponível para antecipação. Na verdade, dependendo do método de pagamento que esse cliente, que esse comprador fez, se for boleto, se for bancário, o dinheiro ele vai ficar disponível para antecipação ou não. E aí vai de vocês liberar isso para esse cliente ou não. Mas uma vez que o dinheiro fica liberado, então vamos falar de pagamento com cartão, por padrão,
o pagamento com cartão, a transação aconteceu hoje, o recebimento dele acontece em 30 dias. A não ser que você tenha algum tipo de negociação que te dá o repasse no dia seguinte, ou em 7 dias, em 14 dias, mas isso são tarifas negociadas. Mas por padrão transação aconteceu hoje, recebimento acontece em 30. Nisso, quando esse dinheiro ficar liberado, aí esse split payment vai acontecer. E no split payment, você vai colocar uma regra dentro do teu ambiente que vai ser, sei lá, de todas as transações que acontecerem nas minhas subcontas, ou seja, nos meus vendedores, X% vai para mim, que sou o comerciante. Aí eu já estou entrando ali lá embaixo. Então, o comerciante vai pegar um share, sei lá, 20% das transações é meu. Então, daquele valor lá de R$100 que foi descontado o share do intermediador de pagamento, o que sobrou, 20% da plataforma, o restante fica com o vendedor. E aí, nisso, o vendedor, uma vez que o dinheiro está nesses dois ambientes, ele já pode solicitar a transferência para a conta bancária dele. Então, esse daqui é um exemplo de fluxo. Então, no caso, a Yugo faz um trabalho onde ela mesma faz o repasse financeiro, né, o depósito, transferência bancária, para a conta bancária dos dois, tanto da conta MES, tanto do plataforma, do marketplace, quanto do vendedor. E aí, nesse outro caso, seria a parte de conciliação financeira, né, que seria você pegar esses lançamentos e fazer uma conciliação dessa transação. Então, aqui é um overview do como seria uma sugestão de arquitetura de pagamento dentro do... E no caso do split com divisão automática. Esse split que a gente está vendo aqui, ele é com divisão automática. Essas lógicas que a gente está falando aqui, ó, solicita transferência bancária, tudo isso acontece já via API. Então, dentro do split payment, você colocaria uma lógica ali, ó, quando o dinheiro estiver liberado de uma transação, no momento que ele há dinheiro liberado, e isso acontece tudo automático, via triggers. Então, o dinheiro foi liberado. Quando foi liberado, então já 20% é de um, 80% é do outro. Uma lógica, a grosso modo. Então, os dinheiros já caem nas suas respectivas contas de nuvem, né? Que seria as contas dentro desse parceiro de pagamento. E cada um já vai ter, você já pode fazer também a solicitação logo em seguida de repasse de transferência bancária automática. Isso vai depender da sua lógica de negócio, entendeu? Geralmente, como acontece? Por exemplo, eu tenho uma lojinha no Enjoei. Então, no Enjoei, o meu dinheiro fica disponível e daí, só que, por exemplo, eu tenho que... o dinheiro não é transferido depois que eu vendo, aí o dinheiro demora um tempinho para ele poder ficar disponível para mim, aí tá lá, o dinheiro está disponível em Geomoney, disponível para vocês, pode sacar. Aí eu vou lá no parceiro de pagamento deles, eu tenho que ir no ambiente dele, então que o Enjoei ainda, pelo menos ainda não faz interno, né? Tem que ir lá no ambiente desse parceiro, logar com essa conta extra e solicitar o saque por lá. Se você utiliza um modelo tipo Alibaba e Amazon, como eu falei, via API, todas essas informações, tudo que o vendedor pode fazer, você vai distribuir, disponibilizar para ele, na verdade, via API. Porque aí você não tem que criar o core financeiro. Via API você solicita essas informações. Mas a divisão e na hora que a compra autorizada e depois fica... Peraí. Mas a divisão é na hora da compra autorizada. E depois dos 30 dias que cair. Não. A divisão, ela só acontece, pelo menos no modelo como a gente faz. Você pode dar uma olhada se existem outros. Mas assim, porque isso vai muito depender do método de pagamento que essa pessoa pagou. Então, considerando que o comprador final pagou com cartão de crédito, hoje é dia, que dia é hoje? Vamos olhar o dia. Então, hoje é dia... Ixi, não consigo nem ver o dia no celular. Hoje é dia 13 de julho. Então, considerando que hoje é dia 13 de julho e esse cliente fez uma compra no seu marketplace com cartão de crédito, ele vai receber, o dinheiro vai ficar liberado para ele por padrão, tá? No dia 13, dia 12 de agosto. Quando esse dinheiro ficou liberado, esse split payment vai acontecer. A não ser que você tenha uma negociação específica, eu falo, não, a minha negociação é que a liberação desse dinheiro é sempre no dia seguinte. Geralmente você paga mais por isso. Então, o split acontece no momento da liberação desse dinheiro.
e aí o dinheiro vai especificamente para cada uma dessas pontas automaticamente de acordo com o trigger que você configurar, parametrizar dentro do teu sistema, utilizando APIs. E aí você vai ter que, tecnicamente falando, explorar o que cada parceiro de pagamento oferece, para você saber como você vai criar essa lógica. Mas, basicamente, é esse um overview de uma operação financeira de marketplace, né? Tem vários detalhes, porque aí tem gente que é produto, tem gente que é serviço, como é que fica a emissão de nota fiscal, é uma dúvida muito comum, mas aí a gente pode falar isso no ambiente na parte de dúvidas aqui. Mas, bom, para a gente fechar aqui, o resumo basicamente da Opera é que tipo, o modelo de negócio com base em intermediação, que é o marketplace, ele está crescendo pra caramba, né? Nos últimos 3 anos, deixa eu ver aqui, marketplace paga imposto pela movimentação do dinheiro. Bom, basicamente, o imposto você vai pagar daquilo que você movimenta dentro da sua conta bancária. Então, você como intermediador, tudo que entra na sua conta bancária é o que a conta bancária jurídica, né? É o que você vai ter que pagar imposto sobre aquilo, porque com certeza você vai ter que apresentar notas fiscais que justifiquem a entrada daquele dinheiro na conta bancária da respectiva empresa. Só que assim, se o parceiro de pagamento, dependendo da sua atividade fiscal, ele pode ser considerado como uma conta bancária sim. Então, por isso que existem marketplaces que, mesmo na própria conta, Yugo dele, vamos chamar, ele só deixa entrar o share referente à parte dele, entendeu? Que aí é onde o split payment ele protege muito, né? Porque só entra na sua conta Yugo só o que você está recebendo de share por isso. Então, isso é o que você vai ter que pagar. Agora, existem outros modelos, um pouco mais complexos, mas aí a gente tem que endereçar esse assunto. Talvez eu deixo os meus contatos disponíveis para vocês, porque são outros modelos que viabilizam mais share, porém ele tem uma complexidade fiscal muito grande, entendeu? Que é quando o dinheiro entra de fato 100% dentro da conta do marketplace. Então, vamos supor, se a transação foi R$100, nesse caso aqui, que é o exemplo que eu dei, o exemplo com split payment, que é o exemplo que oferece muita transparência financeira, cada parte está ficando com o seu share. Então, por exemplo, o vendedor, ele sabe que o marketplace, ele vendeu 100, que a Yugo, ou o parceiro de pagamento, pegou X, e que o fulaninho, que o marketplace pegou Y. Ele sabe certinho da distribuição do dinheiro. Tem transparência financeira nessa ponta. Agora tem marketplace que não, fala, não, eu quero descontar do cara 30%, mas eu não quero que ele fique sabendo qual que é a minha negociação com você, parceiro de pagamento. Isso significa que a transação ela vai acontecer dentro da conta do marketplace. Então, em vez de você receber R$20, que seria 20%, vamos supor a grosso modo, de uma transação, você recebeu 100, e aí você vai fazer um movimento contrário. Você recebeu 100 na sua conta de pagamento e você vai transferir 80 para o cara. Entendeu? Quando isso acontece, você tem um outro movimento, que a gente tem até um outro fluxo que também exemplifica esse modelo. Só que você tem muito mais problemas você tem muito mais complexidade no ambiente fiscal, no controle fiscal disso. E aí você tem que, de fato, operar com tudo certinho, porque se você crescer e ter volume, a Receita vai olhar para você e isso está errado. Você está sendo... Ou você está pagando bitributação, entendeu? Então, o marketplace, ele é muito frágil fiscalmente falando, juridicamente falando. A unidade de negócio dele, ela é totalmente criada e com base em cima de movimentação financeira. Ele é bem diferente do que vocês possam imaginar em termos de venda de produto e venda de serviços direta. E isso é uma coisa que a parte da análise de risco é crucial, é um core que tem que ser desenvolvido dentro do negócio. Então, é muito importante dominar essas áreas no ambiente que vocês estão estudando e para a implementação
do marketplace de vocês. Então, acho que esses são os pontos que devem ficar de alerta para vocês começarem a observar. O lado bom da coisa é porque tem muita oportunidade acontecendo, entendeu? Tem vários mercados que com falta de exposição, onde o marketplace pode entrar e realmente resolver o problema. E tá em crescente mesmo, tipo, os últimos 3 anos a gente tem lidado muito com vários modelos de marketplace dentro de casa, então tá crescendo pra caramba. Bom, para finalizar aqui, a gente tem um espaço aqui para perguntas. Eu sei que eu já fui respondendo algumas do Felipe, mas se alguém anotou alguma coisa e quer responder depois, estou à disposição para responder as perguntas. Tá. Bom, eu vou colocar aqui no chat o meu contato. E tem alguns links sobre tributação. Eu não tenho link sobre tributação porque é um ambiente ainda nebuloso. A gente recebe muitos clientes assim que com dificuldade de encontrar contador que compreende bem sobre esse ambiente de intermediação. Porque você tem que dar uma buscada e só existe um KENAI, que é o Cadastro Nacional de Atividades Fiscais. Só existe um KENAI com atividade fiscal de intermediação. Eu não lembro o número dele agora, mas quem mandar e-mail para mim eu posso pesquisar e mandar ele depois. Mas ele é intermediação de negócios, exceto transações imobiliárias. Esse é o único KENAI, de fato, que permite essa intermediação. E daí, como é que você vai fazer? Exatamente. Porque tem pouquíssimas pessoas. Assim, a gente lida muito com marketplace e a galera vem mesmo fazendo pergunta muito como os outros marketplaces estão fazendo, como é que está cada um. E aí, por exemplo, a gente tem um exemplo em casa que o cara contratou uma consultoria para fazer justamente qual que era o melhor modelo fiscal para ele conseguir, né, ter a melhor obtenção, não pagar tantos impostos, né? E só a consultoria saiu 50k, entendeu? Então, assim, de fato é uma bucha ainda, justamente porque tem muita oportunidade, mas o nosso sistema fiscal não está preparado para poder lidar com o marketplace em termos de estruturação fiscal. Só que, assim, as startups, pelo menos as startups que estão criando esses novos modelos digitais, ela tem uma vantagem, que ela começa, né, no MVP, no que dá para fazer para hoje, às vezes não movimentando muito. Então, assim, a galera geralmente se preocupa com isso quando começa a tomar corpo, sabe? Então, geralmente o pessoal testa o produto primeiro para depois se preocupar com isso. Mas não significa que você não vai começar do zero certinho, mas que você precisa saber como isso acontece, como isso funciona. Tem ideia do Mercado Livre? Não tenho, não faço a mínima ideia. O Mercado Livre é um exemplo muito bom que trouxe para dentro de casa o PayPal, né? Mas que agora se desvincularam. Rosi, minha conexão caiu, consegui estabelecer agora. Consigo ver a aula gravada? Sim, consegue sim. O pessoal do iMaster vai disponibilizar o link. Bom, eu sou novata aqui nessa plataforma de webinar deles, mas eu descubro como é que eu posso mandar o link para os participantes. Mas a galera vai disponibilizar sim. Beleza? Então tá bom, pessoal. Acho que é isso. Tá aqui o meu contato, já passei para vocês. Acho que agora a gente vai ter depois que a gente terminar a webinar, o pessoal manda um formulário. Então, por favor, se vocês conseguirem 2 minutinhos, se gostaram do conteúdo ou não gostaram, mas, por favor, a avaliação é muito importante para a gente refinar o conteúdo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. iMasters, valeu demais por estar compartilhando aqui conhecimento. E é isso aí, pessoal. Beleza? Tchau, tchau.